Estamos dando início a mais um aulão, né, aqui com relação às questões do Enem. Eu e o professor Celso vamos falar aqui sobre as questões da literatura, não é verdade, Celso? Sobre a importância da construção da nacionalidade a partir da literatura. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal aqui em Salvador. Boa tarde, pessoal no interior. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o Enem, tirar dúvidas sobre literatura e hoje uma aula interdisciplinar com história. Tá aí, pessoal, a literatura no Brasil. Para entender as origens da literatura brasileira, é preciso considerar o longo processo de dominação econômica e cultural ocorrido nos 3 primeiros séculos da colonização. Ou seja, pessoal, ó, a literatura brasileira está ligada à colonização do Brasil, ao descobrimento do Brasil, diretamente ligada a Portugal. Tá? Eu queria que o professor André Moraes, de História, falasse um pouco sobre esse período da colonização no Brasil, esse suposto descobrimento pela nação portuguesa. Olha só, e é maravilhoso essa possibilidade de trabalhar com o professor Celso Antônio, de literatura, para nós entendermos ainda mais a necessidade da interdisciplinaridade entre as matérias. Como elas estão completamente interligadas. Não dá, hoje em dia, para a pessoa dizer assim, ó, eu adoro história do Brasil, eu odeio história geral. Não existe. Eu adoro literatura e não gosto de história. Você pode até gostar do prof de literatura, mas da matéria de literatura e não gostar de história, isso não pode acontecer, tá certo? Nós não temos mais o direito, olha que eu estou tirando o direito de vocês, de gostar de algumas matérias, desgostando de outras. Então, o pessoal aí que fala, vou estudar para a minha área. Não, tudo agora é sua área, viu, gente? Não existe mais a coisa de área 1. Nós temos que estar antenado sobre todas as matérias e principalmente sobre todos os assuntos. Bem, vamos falar um pouquinho da colonização do nosso país, Celso. E sempre que eu começo a falar de história do Brasil, sem sombra de dúvida, nos remete não a motivos de alegria, mas motivos de questionamento e até certo ponto de tristeza. Porque a nossa colonização ela foi extremamente cruel. Foi uma colonização de exploração. E como o Celso falou inicialmente, essa mentira que nos contam de que nós somos o quê? Descobertos. Nós não fomos descobertos. Nós somos achados. E tem diferença entre achamento e descobrimento? Com certeza. Descobrir é quando você encontra algo que você não está o quê? Procurando. Achar é quando você vai atrás de algo que você sabe que existe. E a grande prova que o Brasil, os portugueses sabiam da existência do Brasil, que quando eles chegaram aqui em 1500, 6 anos antes, eles já tinham assinado o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, é a tipo da coisa, Celso. Quando a namorada descobre sem querer que você tem outra, ela descobriu. Quando ela faz sem querer, por exemplo, ela está numa festa e na fila da cerveja ela encontra sua amante, começa a conversar, aí eu namoro com um professor de quê? De geografia, não vou botar nem história nem literatura. De geografia, o nome dele é Popó, é Popó, pum, problema. Elas estavam procurando alguma coisa, descobriram. Agora, quando você pega o celular do seu namorado, você está procurando algo? Tá ou não tá? Quem procura sempre o quê? Então, o primeiro conselho que a gente dá aqui, que não tem nada a ver com o Enem, mas para a vida, é não pegue o celular do namorado de vocês. Tá certo? É uma informação bastante importante. Então, gente, depois dessa brincadeira, é importante afirmar que o Brasil, ele foi achado. E os portugueses chegaram aqui, Celso, para tomar posse do nosso país. E, se eu não me engano, Celso, a nossa certidão de nascimento foi justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha. É isso mesmo, André. E eu queria que o pessoal aqui em Salvador, né, e o pessoal aí no interior, anotasse a primeira parte importante da aula aí, pessoal. Ó. As origens da literatura brasileira. Coloque aí, por favor. As origens da literatura brasileira. Coloque assim agora, por favor, vá. Quinhentismo é o primeiro movimento literário no Brasil. Quinhentismo. Vem de 500 mesmo, porque é uma referência a que ano? 1500, tá certo? E quem é que marca o início desse quinhentismo? É justamente a Carta de Pero Vaz de Caminha. Coloca aí, por favor. Anote, por favor, vá. A Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha. Se vocês pegarem a carta para ler, gente, algum dia, bote na internet, Carta de Pero Vaz de Caminha, vai perceber que a Carta de Caminha tem muitos elogios ao Brasil. Por que a carta tem muitos elogios ao Brasil? Caminha já comenta no início da carta que aqui se plantando tudo dá. Ele fala que avistaram alguns homens pardos. Esses homens pardos seriam quem?
Os índios que estavam sem suas vergonhas, os índios estavam nus, com um instrumento em suas mãos que era tipo um arco e uma flecha. Fizemos sinal que eles abaixassem as armas, eles assim o fizeram. Fizemos sinal que eles fossem embora, e eles também o fizeram. O contexto da carta mostra uma cordialidade entre portugueses e índios, que nós sabemos que não foi assim. Né? Por que a carta não podia falar certos contextos, por exemplo? A carta não denuncia o canibalismo do índio, porque a intenção era atrair pessoas para o Brasil ou expulsar pessoas do país. A intenção era o quê? Atrair. Por que pensava atrair? Portugal tinha dinheiro para colonizar o Brasil? Tinha, André? Não. Tanto é que o processo de colonização que Portugal fez com o Brasil foi completamente de terceirização, Celso. Ou seja, particulares arrendavam o direito de explorar o Brasil. Foi primeiramente assim com o pau-brasil e posteriormente com as capitanias hereditárias. E outro destaque também histórico com relação à carta, Celso, é que mostra que a carta de Pero Vaz de Caminha, ela faz uma publicidade do Brasil. É como se estivesse fazendo uma propaganda, e quando se faz propaganda, sempre se fala das questões mais o quê? Positivas. Bem lembrado, André. A carta, na verdade, faz um marketing do Brasil. Né? É como se fosse o Brasil se tornou a imagem do eterno o quê? Paraíso. Vem ao Brasil, aqui se plantando tudo dá, o pessoal é gente boa. E as mulheres são feias ou bonitas? As mulheres feias ou bonitas? Bonitas. Olha como está na carta. Olha o comentário sobre as mulheres na carta. A primeira propaganda da mulher brasileira é a carta de Caminha. E as mulheres, hein? Todas redondas. Esse redonda na carta, redonda, ó. Ó. Como é, Celso? Redonda, ó. Ah, entendi. Negoção. Negoção, entendi. Gabriela, negoção. Gabriela é um negoção. Redonda a Gabriela, né? Uma mulher bonita, negoção, como é que eu posso falar? Gostosa. O redonda seria gostosa hoje. E as mulheres, hein? Todas redondas. E andam sem suas vergonhas. As mulheres andavam como? Nuas. E a mais feia delas causaria inveja à mais bela de nossas mulheres aí na Europa por não ter as suas formas como as formas dela. Aí imagina você na Europa em 1500, lendo a carta. Elas honram. É um negoção, é? E anda tudo nua, é? Eu vou lá. Além disso, você plantando tudo o que dava. Era atrativo ou não era atrativo? E a galera é brother. A galera é brother. Imagina em 1500, pessoal, você em Portugal receber essa notícia assim, ó. Queridos conterrâneos lusitanos, estão convidados a viajar novas terras da além-mar, viajar meses de mar, sem saber se vão chegar. Chegando lá, vão ser recebidos por índios canibais que vão querer comer vocês. E vocês vão viver no meio do mato, sem condições nenhuma. Com a série de animais, etc. E tal, alguém imagina. vinha para o Brasil? Não. Para poder vir para o Brasil, tinha que ter atrativos. Quais foram os atrativos? Tudo dá, se plantando tudo dá. Os índios eram gente boa. E as mulheres todas o quê? Bonitas. Essa imagem, pessoal, de paraíso, vem até quando? Essa imagem que o Brasil é um paraíso, vem até quando? Até os dias de hoje. Mas não é um paraíso de forma positiva. É um paraíso que você pode chegar aqui e fazer o que você quiser. Tem um desenho dos Simpsons que ele foi proibido no Brasil durante algum tempo, depois liberaram. No desenho, né, um amigo de Bart é sequestrado. Quando o Bart vê a notícia pela televisão, o menino está no Rio de Janeiro, na FEBEM, no Rio de Janeiro. O interessante é que não tem um teto na FEBEM. Eram cipós. E os guardas da FEBEM eram macacos. O menino foge da FEBEM e vai parar no Cristo Redentor. Quando ele chega no Cristo Redentor, uma anaconda come o menino. Ou seja, a imagem que eles passavam do Brasil. Mas você tem um filme chamado Turistas. Turistas, que também faz uma descrição horrível do Brasil. Mas só pegar o filme Velozes e Furiosos 5, olha a imagem que eles passam do Brasil também, do país também. O filme Mercenários com Sylvester Stallone. Né? Ou seja, muitas pessoas lá fora ainda acham que o Brasil é um eterno paraíso, mangue, você chega aqui e faz o que você quiser. E onde é que se começa essa impressão? Na carta de Pero Vaz de Caminha. Então você vai pegar uma setinha aí, ó. Pega a carta de Pero Vaz de Caminha, onde você anotou aí, carta de Pero Vaz de Caminha, puxa uma seta e coloque, vá, literatura de informação ou de viajantes. Literatura de informação ou viajantes. Olha só, gente, é o seguinte. Nesse período histórico, 1500,
quando o Brasil foi, entre aspas, né, descoberto, mas na verdade, verdadeiramente achado que a Carta de Perovais de Caminha foi escrita, os interesses de Portugal, Celso, não estavam voltados para o Brasil naquele momento. Ou os interesses portugueses estavam voltados para que região? As Índias. Lembre-se que em 1498, portanto, 2 anos antes do Brasil ser achado por Portugal, Portugal tinha chegado até as Índias. E nas Índias, o que é que Portugal encontrou? As chamadas especiarias, as mercadorias especiais, cravo, canela, sal, açúcar, entre outras maravilhas do comércio naquele período. Então, Celso, não tinha como Portugal desviar a atenção agora completamente para o Brasil. Daí a necessidade da carta se transformar em algo que pudesse atrair outros segmentos da coroa da realeza portuguesa. Quando você pega a carta, né, nesse contexto aí dos elogios, né, muita gente se questiona, por exemplo, já que havia milhões de índios no Brasil, como é que os portugueses conseguiram dominar os índios? Né? Muita gente fala em troca, né, em miçangas, que o português dava presentezinho e o índio se enlouqueceu por esses presentes. Mas, na verdade, pessoal, foi sem querer. Os portugueses vieram de um continente pestilento. Se os europeus chegam ao Brasil hoje e falam que nós somos desorganizados em relação ao nosso lixo, e nós realmente somos, né? Você pega, por exemplo, uma casa classe média baixa, uma casa de uma família humilde no Brasil, é normal que de domingo, por exemplo, tenha um feijãozão, uma macarronada, e quando é segunda-feira de manhã, a pessoa vai tirar o lixo. Aí ele pega o lixo de papel higiênico, faz um saco, dá um nó, e ele acha que aquele nó resolve o problema, né? Depois ele pega o resto do macarrão, bota em outro saco, pega o resto do feijão, o resto da carne, a sujeira da casa toda, bota tudo no saco, aquele sacão azul ou preto, dá um nó bem grande. O menino vai sair para o colégio, a mãe, leva o lixo, menina, mas então vou levar o lixo. Quando chega na esquina de casa, tem aquele container com lixo, o caminhão do lixo só passa na quarta-feira, mas na segunda-feira mesmo o menino vai lá jogar o lixo. E ele não vai até o container, ele precisa fazer uma cesta de longe. E às vezes o lixo cai no container, às vezes não. E aquele lixo que fica ali 2, 3 dias vai dar rato, vai dar barata, dengue, leptospirose. Os europeus reclamam muito isso da gente, mas na verdade eles não são melhores do que nós, eles só estão um pouco à nossa frente. Porque você pega cidades, volta aí 500 anos no tempo, né? Cidades como Paris e Londres, por exemplo, já tinham 700, 800 mil habitantes e não tinha esgoto. Você pode assistir um filme chamado O Perfume, a história de um assassino. O filme mostra bem isso. O início do filme está a mulher numa banca de peixe e ela está grávida. Aquela criança nascendo ali, né, para quem não conhece o filme, pessoal, é baseado no livro de Patrick Süskind, O Perfume, a história de um assassino, baseado no livro de Patrick Süskind. É excelente o livro. O filme é bom, mas o livro é excelente. O início do filme, que mostra o menino nascendo, mostra que aquela mãe já teve uns 15 filhos. Porque ela está aqui em pé na banca de peixe e o menino escorrega. Ó. Ó. Nasceu. A mesma faca que ela está cortando o peixe, ela corta o cordão umbilical. Joga o menino embaixo da banca de peixe e o menino que tem o olfato apurado comenta que o primeiro aroma que ele sentiu do mundo foi o podre. Então as cidades eram totalmente cheias de doenças. Né? As pessoas que iam nascendo, mulher sofria nessa época, porque a mulher sempre menstruou e não tinha absorvente, não tinha água para tomar banho, colocava o quê entre as pernas? Colocava um pedaço de pano, mas não tinha pano para colocar todos os dias. Era o mesmo pano, 5, 6 dias. Não se depilava, não se lavava. Então as pessoas que iam nascendo nessas cidades, ou elas morriam de doenças, ou criavam o quê, pessoal? Anticorpos. Os portugueses que chegaram aqui, chegaram com anticorpos de tantas doenças e encontraram corpos virgens. Quais eram os corpos virgens? Os índios. Milhares que foram morrendo aos milhares, pegando as doenças. Foi a maneira que os portugueses conseguiram dominar os índios com as doenças. Então, pessoal, se a Carta de Caminha é a literatura dos viajantes, está faltando outra parte do quentismo. Coloca aí embaixo, por favor, ó, literatura dos jesuítas. O que foi a literatura dos jesuítas? Transformar os índios em quê? Católicos. Coloca aí, vá. Os índios tornam-se católicos. Depois deixa eu dar uma palavra. Professor André Moraes, por que católico? Falei, André Moraes, a importância da Igreja Católica nesse descobrimento do Brasil. Olha só, uma das grandes dificuldades que nós temos
quando estamos dando aula de História do Brasil, é tentar mostrar a influência da Igreja Católica tanto nos países ibéricos como Portugal e Espanha e, consequentemente, nos países que foram colonizados por estes. Ou seja, tem um professor que uma vez me questionou o seguinte: André, como é que pode Portugal e Espanha serem países extremamente católicos, afinal de contas, tanto um quanto o outro foram originados a partir da expulsão dos mouros da Península Ibérica? Isso é importantíssimo. Gente, as cruzadas, elas não se direcionaram apenas para a região de Jerusalém. As cruzadas também tinham como objetivo expulsar os mouros da Península Ibérica, porque era uma ameaça constante ao continente europeu, eles estarem ali na Europa, tão próximo dos outros senhores feudais ali da França. Então, como é que ao expulsar os islâmicos da Península Ibérica, automaticamente, Celso, a Igreja Católica passou a dominar aquela região. E tanto Portugal quanto Espanha, vocês podem perceber até pelas bandeiras desses países, tem a cruz como lema. Por quê? Pela influência da Igreja Católica. Bem, aí tem um questionamento. Ora, as grandes navegações, para que elas ocorressem, era necessário que algumas verdades científicas questionassem a Igreja. Como, por exemplo, Celso, a ideia de que o mundo tem uma forma de esfera. A Igreja Católica não acreditava nessa hipótese. A Igreja Católica acreditava que o mundo era como se fosse uma pizza. Então, como é que a Igreja Católica permitiu Portugal sair na frente das grandes navegações, rompendo com uma das suas grandes verdades? Simples. Por que a Igreja Católica, ao invés de questionar as grandes navegações, apoiou as grandes navegações? Porque a Igreja Católica vinha passando por um grande questionamento histórico e um assunto chamado Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, sem sombra de dúvida, tirou muitos fiéis da Igreja Católica. Então a Igreja Católica se viu no seguinte questionamento: ou eu vou perder esses fiéis todos, ou eu vou abrir mão das minhas verdades. A Igreja Católica preferiu o quê? Perder esses fiéis, mas jamais abrir mão de sua verdade. Resultado, mas ela teve que apoiar as grandes navegações. Porque as grandes navegações era a única forma da Igreja Católica conquistar novos o quê? Novos fiéis. Através de um processo, Celso, conhecido como catequese. E aí eu acredito que a grande maioria de vocês aqui já fizeram a catequese. E a catequese é justamente um processo que mostra fazer com que você se torne ou aprenda os dogmas da Igreja o quê? Católica. E quem foi, Celso, os responsáveis por esse processo de catequese aqui no Brasil? Os jesuítas. E quem eram os jesuítas? Os jesuítas foram criados pelo Concílio de Trento como um instrumento de reação à Reforma Protestante, o movimento conhecido como Contra-Reforma, e esses jesuítas foram criados exclusivamente para conquistar novos o quê? Fiéis. E foram eles, Celso, talvez os grandes responsáveis pelo aculturamento dos índios. O impacto dos jesuítas na nossa história é gigantesco, uma vez que foram eles os grandes transformadores da cultura indígena, pois eles introduziram um processo conhecido como catequese. Tá certo, Celso? E só que o pessoal associado à ideia da catequese tem justamente a questão das doenças. Quando os índios começam a morrer e eles, sem entender por que estavam ficando doentes de uma hora para outra, ficaram mais o quê? Fragilizados. Então, transformar os índios em católicos tornou-se algo mais fácil. Ó. Se torne católico, crê em Jesus Cristo, que você vai se salvar. Tanto é que o slogan de algumas igrejas, que eu não vou citar nomes, mas é pare de sofrer. Pare de sofrer. Você não está sofrendo, vai fazer o que lá? Então tá o índio doente. Tá doente, meu filho? Eu estou doente. Mim tá doente. Reza o Pai Nosso. Mim, Pai Nosso que está no céu. Pronto. Então o índio começa a aceitar ser católico, principalmente associado à questão das doenças. Quem é o grande nome da Igreja Católica e na literatura? Quem é? Padre José de Anchieta. Coloca aí, por favor, pessoal. Vá. Anote aí. A literatura dos jesuítas, Padre José de Anchieta. E, ó, pessoal, o quentismo, André falou bem sobre a Igreja Católica. O quentismo, nesse momento aí, vai ser resumido com uma palavrinha, tá certo? Chama-se teocentrismo. Deus é o centro de tudo. O Deus, Celso, ele é o opressor nesse momento. É o Deus que castiga, é o Deus que está
vendo tudo que você está fazendo, tá certo? É um Deus que exige que o seu comportamento seja correto. É um Deus da Idade Média, não é o Deus do perdão, do renascimento. É um Deus opressor. Você tem que ser assim, e acabou, tá certo? É esse momento histórico que nós estamos vivendo. Depois do quentismo, qual é o segundo movimento literário do Brasil? Anota aí, por favor, Barroco. Aí, ó, o apogeu do movimento barroco no Brasil se deu com a irreverente poesia do baiano Gregório de Matos. E, pessoal, o barroco, o nome barroco é um nome grego, tá certo? É pérola imperfeita, pérola disforme, é uma referência a um contraste. Barroco é um contraste. Por exemplo, a principal ideia do barroco era antíteses e paradoxos. Antíteses e paradoxos, coloca aí, principal ideia do barroco, antítese e paradoxo. Antíteses são palavras opostas. Se eu falo vida, morte, céu, inferno, são palavras opostas? São ou não, gente? Se eu falo triste e alegre, são palavras opostas? Triste e alegre são o quê? Antíteses. Mas paradoxos são ideias opostas, que muitas vezes dependem de um contexto. Por exemplo, ó, a famosa charge de Garfield que caiu no Enem. Garfield está dormindo, né? Garfield. E o dono de Garfield, John, chega e fala: "Feliz segunda-feira, Garfield." Garfield está dormindo, Garfield só abre um olho. E Garfield comenta, né? A mãe de todos os paradoxos. Por quê? Garfield é sinônimo de trabalho de preguiça. E para muitos, qual é o dia mais preguiçoso da semana? Mas será que isso é para todo mundo? É para todo mundo? É convenção isso? É regra? Não. Eu não tenho um problema em trabalhar segunda-feira de manhã. Meu problema é trabalhar sexta-feira. Trabalhar sexta, tarde, à noite, para mim é um desespero. Então, para mim, segunda-feira e felicidade não são paradoxos. Tá certo? Para Garfield é. Para Garfield é impossível uma segunda-feira ser feliz. Para mim, não. O cara fala assim: "Celso, vai dar uma aula sexta-feira à noite." Eu digo: "Meu Deus, que paradoxo." Sexta-feira à noite e trabalho. São ideias o quê? Para mim. Mas se é sexta-feira à noite e trabalho, é um paradoxo para todo mundo? Para todo mundo? Não. Tá Deixa eu ver se eu aprendi o que é paradoxo. Posso? Pode. Se eu associar assim, que o Bahia está relacionado a vitórias, é um paradoxo. Porque é um paradoxo gigantesco esse paradoxo aí. Mas segunda-feira, o grande problema da segunda-feira, Celso, trabalhar de segunda-feira cedo, é porque trabalhar segunda-feira cedo requer você perder o domingo à noite. É por isso que para mim também eu tô garfo. Entendi, professor. Vai lá, Celso. Entendi. O exemplo dele, pessoal, foi interessante porque Bahia e Vitória. Se perguntar a um torcedor do Bahia, Bahia e Vitória, o Bahia e a palavra vitória, não o time Vitória, mas a ideia de vencer, né? Bahia e vencer e Vitória. Perguntando ao torcedor do Bahia, são ideias opostas? Para o torcedor do Bahia, são sinônimos. Entendeu? Para o torcedor do Vitória, Bahia e vencer é um paradoxo. Paradoxo depende de um contexto. Marisa Monte canta assim, ó: "Tens o melhor e o pior de mim." Se é melhor e pior, são palavras opostas? Melhor e pior. Se é claramente oposto, antítese. Mas Marisa Monte depois fala: "Mas não se perca ao entrar no meu infinito particular." Como é que pode ser infinito e particular ao mesmo tempo? Infinito é sem limites. Mas aí você me vê na rua: "Professor, viu o senhor na rua comendo água?" Eu digo: "Aí é minha vida particular." Então, infinito e particular são paradoxos, ideias opostas. Quem é o grande nome do barroco, pessoal? Coloca aí, vá. O grande nome do barroco, Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos é uma grande, digamos, dúvida na literatura. Se fala muito de Gregório, só que há muitos textos que não tem como comprovar que são dele. Gregório era tão famoso, que as pessoas recitavam poemas e para o poema ganhar renome, falavam que era de quem o poema? De Gregório. O nome do poema o nome do autor reforça o poema? Com certeza. Sim ou não? Com certeza. Por exemplo, vou recitar um poema de Zé Antônio. Hã? Vou recitar um poema de Manuel Bandeira. Vou recitar um poema de Zé Pedro. Hã? Vou recitar um poema de Cecília Meirelles. Poxa. Vou recitar um poema de André. Aonde? Vou recitar um poema de Carlos Drummond de Andrade. O nome de Drummond chega se treme. Por exemplo,
Meu ex-sogro, né, é delegado, fez direito, ele é tirada intelectual. Ele decora uns... Eu só queria lembrar que essas aulas são gravadas. Eu sei. O cara é delegado. Mas é meu brother. É meu brother. Um abraço, Orlando, meu ex-sogro. Orlando Dourado, meu brother. Só que ele grava lá umas frases, sabe? Vem falar pra mim de filosofia, essas coisas. Aí ele tava lá em casa, aí ele, Celso, eu posso usar seu computador? Pode, meu sogro, pode. Quando você liga meu computador, aparece lá a foto dos meus 2 filhos, Cauã e Celcinho, e depois aparece um poema que eu gosto muito. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Quando ele leu o poema, eu acho que ele não associou o poema ao dono. Ele, Celso, que poema idiota! É seu? Eu não respondi nada. Fui até o computador, apertei a setinha, o poema subiu um pouquinho e apareceu bem em grande embaixo o nome do poeta. Carlos Drummond de Andrade. Aí ele percebeu a besteira que ele falou, ele, tem um cunho filosófico. Ou seja, é filosófico, era Drummond. Se fosse meu, era idiota. Então, como muita gente falava assim, ó, esse poema é do Boca do Inferno. Quem era o Boca do Inferno? Gregório de Matos Guerra. Então tem muita ideia que não temos certeza se realmente era dele. Então, ó, puxa uma setinha aí, pessoal, de Gregório de Matos Guerra e coloca assim, ó, poeta satírico, poeta irônico, poeta satírico, poeta irônico. Eu posso falar que as mulheres, a maioria das mulheres são irônicas. A maioria não. Todas as mulheres são irônicas. Não estou dizendo que elas são irônicas sempre, mas se precisar ser irônico, a mulher sabe ser? Sabe. A ironia é o fingimento. Há uma personagem famosa na literatura chamada Capitu, de Dom Casmurro, dissimulada, fingida. Por exemplo, homem não sabe mentir. Homem não sabe mentir. Mulher descobre logo. Homem, pessoal, homem é cara de pau. O homem sumiu 2 dias, para carnaval ele deu ninja. Ele sumiu 2 dias. Aí você fica lá nervosa, meu Deus, vou matar, que era ele, vou matar. Não brigue com o seu nego, não brigue. Quando ele chegar, não brigue com ele. Deixa ele dar a desculpa dele. Ele vai inventar aquela desculpa e você vai ouvir tudo. Depois que ele terminar a desculpa, você fala calmamente com ele, ô amor, tem algumas coisas que eu não entendi. Por favor, repita tudo aí. Acabou. Aí ele... Meu Deus, eu disse o quê? Mulher não. Ela ensaia. Mulher antes ensaia com a amiga. Ela conta pra amiga. E aí a amiga ficou bom? Ensaia no espelho. E quando ela percebe que o homem não vai acreditar naquela mentira, ela faz algo que mata qualquer homem. Ela chora. Você sempre... Então, a ironia é o fingimento. Quando você fala a verdade, eu odeio você. Eu estou sendo irônico ou sincero? Estou sendo sincero. A ironia é a arte do fingimento. Né? Poxa, quando eu vejo você, me vem algo estranho. Me dá uma ânsia de vômito. Né? Você dá uma enfeitadazinha para ser mais... Você é até bonitinho. Esse até bonitinho é um elogio ou uma ironia? Você é fraco de aparência. Então, ó, quem é o grande sarcástico da literatura? Gregório de Matos, no Barroco. Tem um poema dele famoso, gente, chamado Décima. O poema é Décima, mas ficou vulgarmente conhecido como Pica-Flor. Gregório foi criticado por uma freira porque ele tinha um nariz grande. Aí as freiras chamavam ele de Pica-Flor. Aí ele faz um poema chamado Décima, cujo nome ficou conhecido como Pica-Flor. Por que Pica-Flor? É como se chama beija-flor em Portugal. Escutem o poema e me diga se Gregório estava falando do passarinho ou se era outra coisa. Gregório de Matos, século XVII. Para uma freira. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis na flor que guardais. Se me dais este favor, sendo de mim só o pica, o mais vosso claro fica, que eu fico então... Pica a tua flor, pica a tua flor. Gregório de Matos, no século XVII. Entendeu por que ele era o boca do inferno? Não é porque tinha mau hálito, é porque falava mal de todo mundo. Então, pessoal, quem quiser, ó, Gregório pro Enem, é importante. Coloque lá, ó, poemas satíricos de Gregório. Vai aparecer um monte. Vale a pena ler Gregório, certo? E tem outro nome importante no Barroco, André, que é Aleijadinho.
o artista brasileiro, né, que não tinha parte dos braços e das pernas, e é um dos maiores artistas do mundo. Acho que Aleijadinho não é mais conhecido lá fora porque nasceu num país sul-americano. Se Aleijadinho fosse europeu, ia ser tão renomado quanto um Michelangelo, um Leonardo da Vinci. Na verdade, Celso, inclusive o Gregório de Matos, ele não fazia poemas só para as freiras, né? Mas ele fazia poemas satirizando, inclusive, a estrutura econômica do país, inclusive no aspecto que se trata da nossa colonização e de exploração. Ele satirizava e criticava como os portugueses levavam as nossas riquezas. E é importante destacar nesse período também, Celso, só para ser bastante redundante no sentido da importância de literatura e história caminharem lado a lado, é que nesse período histórico que nós estávamos vivendo, chamado Renascimento Cultural, esse conflito tão marcante na literatura barroca era justamente o que estava acontecendo nas sociedades europeias, inclusive brasileira, que é onde você tem aquela mistura do sagrado e do profano. O que é pecado? Lembre-se, gente, todos os valores católicos na Europa, nesse período, estavam sendo questionados, inclusive a questão da salvação pelo simples bom comportamento. Será que nós conseguimos a salvação só por simplesmente nos comportarmos bem? Para Lutero, não. Para um grupo de cristãos, a simples obediência, o simples seguimento de dogmas não lhe dava condições de ir para o céu. Você tinha que ter fé. Não adianta você comer 300 hóstias, participar de todo o processo de catequese se você não tivesse fé naquele processo. Assim como outro grande cidadão, João Calvino, veio e disse, não, ô Celso, não adianta você ter fé, não adianta você ir todo domingo para a igreja, porque as pessoas que são salvas, elas já nascem predestinadas. Então percebo que o cristianismo, naquele momento, ele estava passando por um amplo debate, e lógico, trazia uma série de confusões na cabeça das pessoas, inclusive quando se tratava na questão do livre-arbítrio. Será que eu tenho o direito de me divertir, depois se me confessar, será que acabam meus pecados? Então percebam o conflito existente naquele período, e isso é muito bem traduzido nas palavras de Gregório de Matos. É fantástico, realmente, trabalhar e estudar esse cidadão, viu, Celso? Você pode ver, por exemplo, um poema chamado Triste Bahia, né? Essa questão da crítica não só com as freiras, com a igreja, com a política também, a própria realidade de Salvador na época. Triste Bahia, Gregório de Matos, só o início. Que falta nesta cidade? Verdade. Falta mais por sua honra? Desonra. Que mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Ou seja, Gregório de Matos era muito crítico realmente. Então o apelido de Boca do Inferno vem devido a quê? Às fortes críticas. Anote aí, por favor, o terceiro movimento literário, vá. O primeiro foi o quentismo. Qual foi o segundo? Barroco. Coloque aí o terceiro, por favor. Arcadismo. 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 Pessoal, ó, só para a gente lembrar, vá. Quentismo de 1500. Barroco de 1600, não é isso? O arcadismo é de 1768. Século XVIII, 1700. Então o barroco também vai ser chamado de setecentismo. Então coloca aí, por favor, anote. Setecentismo. Esse é o arcadismo. Esse é o arcadismo. Arcadismo. Setecentismo, arcadismo. E o André, o arcadismo, André, vai bater justamente, né, na Inconfidência Mineira. Rapaz, fala aí rapidinho, André, sobre esse contexto. Olha só, o contexto da Europa, né? Porque na verdade, Celso, nós sabemos que a literatura brasileira tinha suas particularidades, obviamente. Mas muito das coisas que se tratavam aqui no Brasil era respingada oriunda da Europa, não é verdade? Então nós estamos vivendo dois períodos. Inicialmente na Europa, a Revolução Industrial, né? E juntamente com a Revolução Industrial veio a falsa ideia de que o processo de urbanização traria uma vida digna a todos. O processo de Revolução Industrial mostrou que a vida nas cidades, que o processo urbano não trazia as melhoras prometidas pelo avanço do capitalismo. Ou seja, vocês vão perceber que mesmo vocês saindo da dificuldade do campo, encontrarão na cidade situações tão complicadas quanto nas regiões rurais. Já no Brasil, Celso, nós vivíamos aí o período da mineração. E um período muito importante na história do Brasil. Se costuma muito perguntar, Celso, por que a região sudeste do Brasil
tem um desenvolvimento muito mais significativo do que a região Nordeste. E aí, para a gente tomar cuidado, para que as respostas não caiam em questões racistas ou preconceituosas. Nós tivemos 3 grandes fatores, nós vamos trabalhar todos 3 aqui, que nos remete à ideia e explica o porquê que a região Sudeste hoje tem um IDH muito maior, tá certo? Tem um desenvolvimento muito maior do que o Nordeste. Mas o primeiro grande fator dessa transferência de importância econômica do Nordeste para o Sudeste foi a mineração. E uma grande coincidência, Celso, é que os principais autores do arcadismo são todos mineiros. Porque justamente eles acompanharam essa migração econômica da região Nordeste para a região Sudeste do Brasil, lembrando também, destacando também, que até a capital do Brasil mudou. Ela sai de Salvador e vai para a região do Rio de Janeiro, fazendo um acompanhamento justamente do palco econômico do Brasil, que migra do Nordeste para o Sudeste. Bem, Celso, só lembrando também que esse período foi um período muito marcante para o Brasil, porque a mineração ela trouxe algo muito interessante para o nosso país, que foi o surgimento, queria que vocês prestassem muita atenção nisso. A mineração possibilitou o surgimento de uma elite colonial no Brasil, Celso, desvinculada da coroa portuguesa. Uma elite ligada ao comércio. E essa elite foi muito prejudicada pela coroa portuguesa graças ao pacto colonial. Então, Portugal resolveu fazer o seguinte, tem uma elite surgindo no Brasil, produzindo manufatura, e isso tem que acabar. Porque isso contrariava o chamado pacto colonial. O Brasil não poderia produzir para o mercado interno. Tinha que comprar nas mãos de quem? Dos portugueses e dos ingleses. Então, resultado, o Brasil vai sofrer um aperto do pacto colonial. Portugal vai dizer assim, não, vamos acabar com isso aí. Em 1785, Portugal estabelece o alvará. Um alvará proibindo toda e qualquer manufatura no Brasil. Isso vai nos remeter, Celso, à famosa Conjuração Mineira, que é o primeiro grande movimento nascido no Brasil que tem como principal interesse o desligamento com a coroa com a coroa portuguesa. E esse movimento altamente elitista tinha como pretensão a independência do Brasil. Mas, por favor, não confundam independência com melhoria social. A independência que as elites brasileiras queriam era exclusivamente a quebra do pacto colonial. Não se falava em fim da escravidão, não se falava em melhores condições para os trabalhadores, era única e simplesmente a quebra do exclusivismo, ou seja, o que as elites queriam era poder comercializar com outros países que não fosse apenas Portugal. Historicamente, esse é o contexto daquele momento, Celso, do arcadismo naquela região. O arcadismo, além dessa inconfidência mineira, né, outra ideia importante, interessante, chama-se iluminismo. Né? Século de quê? Das luzes. Luz virou metáfora de conhecimento. Tanto é que os desenhos animados, né, quando o menino tem uma ideia, normalmente aparece o quê aqui em cima? Uma Cebolinha. Lâmpada, né? Uma lâmpada. Cebolinha tem um plano infalível. Aí aparece uma luz aqui e posteriormente ele apanhando do Sansão, Coelhinho da Mônica. Eu leio até hoje. Morro de ler Cebolinha. A luz virou metáfora de conhecimento. É daí que vem o nosso nome, né? O nosso nome vem daí. Nós fomos chamados de alúminos. Alúminos, aqueles que são sem luz. Que eram sem o quê? Conhecimento, que nós sabemos que é a ignorância. Hoje o professor que entrar na sala de aula e achar que ele é o dono da sabedoria, do conhecimento, ele vai quebrar a cara. Há uma troca de conhecimento, porque os alunos que estão aqui sentados ou no interior, eles têm um conhecimento de vida, ele aprendeu coisas, ideias durante a vida toda, então há uma troca de conhecimento. Essa ideia do alúmino sem conhecimento, para o aluno chegar ao conhecimento, ele tinha que chegar à faculdade. Faculdade é uma referência à mente. Né? Por exemplo, a área 1, por exemplo, não pode ser chamada de universidade, porque a área 1 só abrange uma área da mente, que é a área de quê? Exatas. Para você ter uma universidade, você tem que abranger todas as áreas do conhecimento, todas as faculdades mentais. Você tem que ter humanas, saúde, exatas. A UFBA é uma universidade, porque abrange as áreas do conhecimento.
Para chegar ao conhecimento, que sempre foi referência da elite, o aluno passava por algo interessante, era um vestibular. Mas o vestibular que se passava antigamente não era o vestibular de hoje. Você era trancado no quarto, tinha suas roupas queimadas, tinha sua cabeça raspada e seu corpo depilado, porque tinha muita doença. Então não queria que você entrasse na universidade cheio de doenças. É por isso que quando os alunos passam no vestibular hoje, eles raspam a cabeça. As mulheres não raspam a cabeça, porque na época a elite, além de excludente, também era machista e preconceituosa. Uma mulher não tinha acesso à universidade. Então, ó, iluminismo e Inconfidência é o quê? Mineira. Coloca aí, vá, principal poeta do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga. Principal poeta do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga. Vamos lá? Outra ideia importante do arcadismo, pessoal, ó, bucolismo, valorização da natureza. Anote aí, por favor, vá. Bucolismo, valorização da natureza. Outra ideia importante, carpe diem. Carpe, C-A-R-P-E, diem, D-I-E-M. Quase que eu vi com a minha camisa. É, carpe diem. O que é carpe diem, pessoal? Aqui em Salvador. Pessoal de Salvador, o que é carpe diem? Carpe diem aqui em Salvador. Pessoal de Salvador aqui, o que é carpe diem? Diem é dia. E carpe? Deixar o dia passar de qualquer jeito ou aproveitar o dia? Aproveitar o dia. Fala, pessoal. Gente, não. O povo de Salvador aqui tá fúnebre. Hoje não é finado, gente, pelo amor de Deus. Hoje é aniversário do Vocês prof. são torcedores de do Vitória? Não, pelo amor de Deus. Não. Para ficar... Para estarem tristes? Não, eu tenho certeza que a maioria aqui é torcedor do Bahia, time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ai, eu não tenho nada. Viva o Bahia! Que desespero. Carpe diem, curtir o dia, por exemplo, ó. O homem Arcade, o Barroco tinha uma ideia parecida, né? A vida é passageira. Você tem que viver o hoje, aproveitar a vida hoje, porque amanhã você pode não estar vivo. Vamos viver o hoje. Por exemplo, você mora em Salvador, quantas vezes você parou para olhar o mar? Quantas vezes parou para olhar quem mora em Salvador, por exemplo? Um dos lugares mais lindos desse estado, que é o Porto da Barra. O pôr do sol no Porto da Barra é maravilhoso. Celso, tem gente que mora em Salvador que não foi na praia ainda. Pois é. E quando vai, acha que aquilo é uma coisa qualquer. Ah, eu vejo isso todo dia. É. Imagina você, vá, por exemplo, eu, nesse corre-corre que nós vivemos, 5h30 da tarde, eu largo tudo e paro para ver o pôr do sol na Barra. Fico lá maravilhado, extasiado. Passa André Moraes de carro e me vê lá parado. Meu Deus, o Celso ali parado, qual foi? Vai se matar. É, aí André chega. André chega até eu lá emocionado, com os olhos lacrimejando. Qual foi, Celso? Olha, velho. Olha. Não é lindo? É lindo o quê, Celso? Olha, André, vamos admirar. Admirar o quê, Celso? O pôr do sol. Celso, você é gay? Porque parece, pessoal, que admirar coisas bonitas, né? Ser educado, né? Ser respeitoso, parece que virou fora de moda, tá certo? Demodê, né? Bem fora. Carpe diem, aproveite o dia, né? Então vamos lá, ó. De novo, arcadismo, vá. Tomás Antônio Gonzaga, carpe diem, bucolismo, certo? Qual é o quarto movimento no Brasil? Coloca aí, por favor, o quarto. Romantismo. Esse é bom. Esse é bom. Romantismo, de 1836. E André Moraes, ó, o romantismo, André, está associado diretamente à independência do Brasil. Comenta aí, André, na moral. Na moral. Bem, olha só, gente. Bem, eu falei para vocês que a transferência, né, do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste com a mineração favoreceu a esse crescimento da região Sudeste. Só que outro fenômeno também acabou consolidando a região Sudeste, que foi importantíssimo isso para vocês, viu? A transferência da família real para o Nordeste, para o Brasil.
1808, mais precisamente, 1808. A chegada da família real, né? A chegada da família real no Brasil. E o que é que fez a família real vir para o Brasil? Bem, a Europa, já no século XIX, passava por um fenômeno muito marcante que nós chamamos de Primavera dos Povos. Aliás, Celso, eu queria abrir um parênteses aqui, porque tomou conta das redes sociais e dos informativos, sejam eles jornalísticos ou televisivos, o termo Primavera Árabe, que é justamente o questionamento que o povo árabe tem feito às grandes ditaduras daquela região. Mas esse termo primavera, que é um termo que fala de transição de algo cinzento, que é o inverno, para algo maravilhoso, que é o verão, a primavera dos povos também cita a questão da liberdade dos povos europeus no início do século XIX contra o absolutismo. E o marco desse período é justamente a Revolução Francesa. Bem, Portugal, Inglaterra e França entram numa disputa comercial que acaba sobrando para quem? Para os portugueses, que se viram praticamente, entre aspas, viu? Entre aspas, obrigados a sair de Portugal e virem para o Brasil. Só que chegando no Brasil, Celso, O professor Andel, você não está olhando para a câmera, não? Tô. Porque eu fico olhando para um bocado de lugar, foi mal. Pronto. Um dia eu vou ser artista. Olha só. Então, na verdade, o que acontece é que a coroa portuguesa, ao chegar no Brasil, fez aquilo que a elite brasileira queria. Abrir os portos às nações, o quê? Amigas. Ao abrir os portos para as nações amigas, automaticamente se criou um clima de independência no Brasil. Porém, em 1820, 12 anos depois da presença da coroa portuguesa, aconteceu algo em Portugal que a coroa portuguesa teve que voltar para Portugal, que foi a famosa Revolução do Porto de 1820. E o Brasil se viu no seguinte questionamento. Se a coroa portuguesa estava aqui, teve que voltar, o que pode acontecer com o Brasil? Voltar novamente a ser uma mera o quê? Colônia de Portugal. E os portos se fecharem. Então o Brasil, a elite brasileira passou a viver um grande medo do Brasil voltar a ser colônia, de recolonização do Brasil. Então temos que nos tornarmos o quê? Independente. E como é que se torna independente? Duas opções. Primeiro, conclama a população a participar do movimento de revolta, de rebeldia, de guerra e se livra de Portugal. Opção número 2, faz com que Dom Pedro I fique aqui, faça um arranjo político e nos tornemos o quê? Independente. Pessoal, coloca aí, anote aí, por favor. O romantismo é dividido em 3 gerações. O romantismo é dividido em 3 gerações. Anote aí, pessoal. A primeira, indianista. O índio como herói nacional. O índio idealizado. O grande autor, pessoal, do indianismo, para você anotar aí o autor, é José de Alencar. E o principal livro é O Guarani. A segunda geração, pessoal, ultrarromântica ou mal do século. Romantismo, pessoal, vem de romances. Textos narrados com detalhes. Coloca a segunda geração aí, pessoal. Vá. Ultrarromantismo ou mal do século. Marcada pela tuberculose. Né? Os poetas morriam tuberculosos. E muitos procuravam doenças, é verdade, Celso? Era isso mesmo. Pessoal, por que todos os poetas dessa época ficavam doentes, tuberculosos? A vida difícil que eles levavam, a vida diferente, né? Eram notívagos, trocavam o dia pela noite, bebiam demais. Isso traz tuberculose, Celso? Não, hoje não. Pessoal, mas o grande... É ali, meu. Não, morreu antes. Os poetas morriam em 20 anos, 21 anos, 22. Castro Alves morreu aos 24 anos. Pessoal, o grande problema que eles pegavam a doença não era só a vida boêmia, as farras, as noites perdidas. O problema, na verdade, é que o doutor Alexander Fleming só vai descobrir a penicilina em 1919. Penicilina que vai mudar a medicina no mundo. Então, no século XVIII, XIX, não havia vacinas. Você, quando nasce, hoje, a pessoa quando nasce, ela toma várias vacinas que vão ajudá-la a se prevenir de doenças. Então, não tinha vacinas, esgotos a céu aberto,
O ambiente totalmente complicado. Aí vinha a vida notívaga, né? Boêmia, boemia Cachaça. cerveja, cachaça demais, farra demais. Então vamos lá. Contato com pessoas, né, de todos os tipos. A doença era contagiosa. O grande nome, pessoal, do mal do século é Álvares de Azevedo. É o grande nome da segunda geração romântica. Álvares de Azevedo. E a terceira geração, Condoreira, que lutava pelo fim da escravidão. Condoreira, pessoal, que lutava pelo fim da escravidão, o grande nome é um baiano, um dos maiores poetas, não só do Brasil, um dos maiores poetas do mundo. Anote aí, por favor, vá. Antônio Frederico de Castro Alves. Castro Alves, o poeta baiano, é o grande nome do romantismo brasileiro na terceira geração. Tem alguns poemas clássicos, famosos, como Navio Negreiro, talvez o maior poema abolicionista do mundo. Era um sonho dantesco tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Mulheres negras suspendendo as tetas, crianças magras cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Muita gente se pergunta nesse trecho do poema, as crianças magras com as bocas pretas, as escravas não se alimentavam direito, então elas não tinham leite para dar ao filho, mas o menino queria mamar, então as escravas pegavam uma flerpa de pau ou um prego e arrancavam o bico do próprio seio e dava sangue para o menino mamar. Quando o menino mamava sangue, ficava com a boca o quê? Preta. Mulheres negras suspendendo as tetas, crianças magras cujas bocas pretas regam o sangue das mães. É uma pena, né, Castro Alves? Morre tão jovem, aos 24 anos, mulherengo demais, mas quando se apaixona por uma mulher, não é correspondido da forma que ele queria, não vê o fim da escravidão, depressivo, pega tuberculose, vai caçar com os amigos, leva um tiro na perna, tem a perna amputada, e um dos maiores poetas que esse país já viu, talvez o maior poeta que a Bahia já viu, morre aos 24 anos, infelizmente, tuberculoso. Próximo movimento, pessoal, por favor. Realismo. Ô Celso, rapidinho. Eu queria só uma abordagem aqui sobre a questão do romantismo, Celso, principalmente no período do indianismo, né? Porque nos remete à ideia da construção do nacionalismo nesse período, não é verdade? Com certeza. E o que é que o Brasil vai fazer em 1836, na verdade, durante esse período? Lembre-se que nós tínhamos aí em torno de 20 anos da nossa, o quê? Independência. Ora, gente, eu inclusive, por coincidência, eu estava falando na sala de aula isso hoje, trabalhando no Renascimento com a galera de manhã, do cursinho, a gente estava falando sobre isso justamente hoje. Porque, vejam bem, como eu falei para vocês, não tem como nós construirmos o nacionalismo, uma vez que nós não tínhamos orgulho do nosso, o quê? Passado. Então, esse nacionalismo tem que ser construído de forma ideológica, de forma de cima para baixo. E a literatura foi usada para isso. A literatura foi usada para isso. E o movimento indianista, ele tem uma questão bem interessante, que ele vai tentar resgatar a imagem, o heroísmo do índio, coisa que não vai dar certo para a construção do nacionalismo naquele período. Alguns detalhes importantes do nacionalismo aí, né? Justamente, hoje a ONU, por exemplo, tem uma exigência quando um país se torna independente. Um país se torna independente, a ONU exige que esse país tenha uma obra publicada em seu idioma por alguém nascido nesse país. A literatura, pessoal, é fundamental para uma nação ser considerada independente. Na época do romantismo, não tínhamos a ONU, mas a exigência das outras nações que o Brasil tivesse uma literatura era fundamental. É por isso que a questão indianista vem com força, porque o Brasil tinha que achar algo que tínhamos aqui. Quem é que tínhamos aqui? O índio. Mas é um índio real ou fantasiado? Fantasiado. Fizeram um Photoshop no índio. Botaram o índio mais maiorzinho, botaram o índio mais gatinho, né, para que o índio ficasse lindinho como era. Porque o herói tem que ser bonito. É verdade. Só Shrek. Só Shrek. Pô. Mas ninguém quer ser salvo pro Shrek, pô. A mulher quer ser salvo pro Capitão América. Capitão América é limpo, mano. Tá você aqui, ó, o Buzu, um acidente lá na paralela. Aí você fala, meu Deus, acidente, meu Deus, alguém me salva. Aí aparece Capitão América, você, meu Deus. Então o herói tinha que ser gatinho. E ó, gente, um detalhe importante, o romantismo, o primeiro romance brasileiro
é de um autor que vocês conhecem de um livro chamado As Vítimas Algozes. É Joaquim Manuel de Macedo, e o primeiro romance, um best-seller, né, transforma ele estourado no século XIX, é A Moreninha. A Moreninha é um livro que, na época, se havia uma Ivete Sangalo no Brasil, a Ivete Sangalo era Joaquim Manuel de Macedo. Todas as mulheres queriam aquele homem. Por quê? A Moreninha mostra um jovem estudante de medicina, vai no interior do Rio de Janeiro, conhece uma menininha, faz uma jura, Paquetá faz uma jura na menininha: quando você crescer eu vou casar com você. Meu Deus. Ele volta anos depois, reencontra uma jovem muito bonita, sem saber que a jovem era a menininha. A menininha sabia quem era ele. Os amigos fazem uma aposta com ele: poxa, rapaz, você devia se apaixonar, um compromisso sério. Aí ele: se eu me apaixonar, eu escrevo um livro que eu estou na história. Ele se apaixona pela jovem. Quando ele se apaixona por ela, ela vai e conta: eu sou a menininha que você prometeu se casar. Aí ele vai e pede ela em casamento. Aí ele: eu vou casar, os amigos. Então pague a promessa. Você disse que ia escrever um livro. Ele: eu já escrevi um livro que eu estou na história. Que livro foi? A Moreninha. Qual é o detalhe da história? O jovem estudante de medicina da Moreninha é o próprio Joaquim Manuel de Macedo. E a menininha, que ele fez a promessa de se casar no livro, a história real, é a esposa dele. A única mulher que ele amou a vida toda. Vocês, mulheres aqui na sala e aqui lá no interior, devem estar pensando a mesma coisa que as mulheres da época pensaram. Oh, que romântico! E era romântico mesmo. Coloca aí o próximo movimento, pessoal. Vá. Realismo. Realismo, 1881. E o grande nome é Machado de Assis. Realismo, 1881, Machado de Assis. Olha ele aí, ó. O maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. A maior obra-prima da literatura brasileira é Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, pessoal, depois do realismo, coloca aí, por favor, vá. Naturalismo, 1881 também, mesma data. Naturalismo, 1881 também. E o autor é Aloísio de Azevedo. Aloísio de Azevedo. E o grande livro é O Cortiço. Aloísio de Azevedo. Depois do naturalismo, gente, anote aí, por favor, Parnasianismo, Olavo Bilac. Parnasianismo, Olavo Bilac, a arte pela arte. Esse aí é aquele poema bem organizadinho, né? É, bem certinho. Gente, ó, muito importante, pessoal, é a grande briga da literatura brasileira. O parnasianismo está no meio. A grande briga da literatura brasileira é parnasianismo versus quem? Modernismo. Por causa de Olavo Bilac, o príncipe dos poetas. Você tem uma noção, gente? Olha quem está no interior e quem está aqui em Salvador, bem rapidinho. Poema tem versos e tem número de sílabas. Os versos mais elegantes da literatura são chamados de alexandrinos. São versos que contêm quantas sílabas? 12. Quando você pega o nome de Olavo Bilac é tão chato, era tão chato, que até o nome dele já era perfeito. O nome dele, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, quando você separa o nome, tem 12 sílabas, certinho. Mentira, é mesmo? É sério. O nome dele já era um verso alexandrino. Perfeito. Será que é André Luiz, mano? Eu vou contar. Tá bom. Depois do parnasianismo, pessoal, simbolismo, Cruz e Souza. Simbolismo, Cruz e Souza. O professor André Moraes gosta de literatura? Eu gosto, Celso. Mas não me faça pergunta difícil não, por favor. Tá bom. Depois do simbolismo, pessoal, anote aí, pré-modernismo. Aí tem alguns nomes para você ter como referência. Pré-modernismo, anote aí, vá, por favor. Monteiro Lobato. Pré-modernismo, Monteiro Lobato. Lima Barreto. Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Lima Barreto, Monteiro Lobato e Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, gente, eu tenho que falar, não tem jeito.
A linguagem de Augusto dos Anjos era mórbida e depressiva demais, por causa de uma doença. Qual doença? Tuberculose, pneumonia, tuberculose. Né? É inevitável você não conhecer, você tem que conhecer, e diga, é inevitável não falar, de um poema chamado Versos Íntimos de Augusto dos Anjos. Nossa. É um poema que você tem que conhecer, não adianta. Quem vai fazer a Universidade Federal da Bahia, UFBA, segunda fase, Humanas, tem lá um livro chamado Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século. E lá vai estar Versos Íntimos, ó. Bonito. Para quem não conhece, abre aspas, Augusto dos Anjos, 1914, Versos Íntimos. Vez, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável desejo de também ser fera. Toma um fósforo e acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro, e a mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Mas se ainda alguém causa pena a tua chaga, apedreja a mão que te afaga e escarra na boca que te beija. Parece triste, e mas é um belo poema. Anote aí, por favor, vá. Modernismo e Semana de Arte Moderna. Só me remontando aqui à Semana da Arte Moderna, que para a história do Brasil tem uma importância significativa. Primeiro, o ano 1822, centenário da nossa o quê? Independência. E é justamente nesse ano também marcante, né? Porque a política no Brasil nesse período era de total efervescência. Nós tínhamos aí, primeiro, a República Velha, a crise do café, o mundo sacudido pelas crises que iria estourar definitivamente em 1929, período entre guerras, e o Brasil vivia mais um fenômeno importante na construção do nosso nacionalismo, que foi a Semana da Arte Moderna. E a criação, nesse mesmo ano, do Partido Comunista Brasileiro. Ou seja, percebam o momento de efervescência política que o Brasil vivia nessa época. Nós estávamos em 1922, centenário da nossa o quê? Independência, e surge esse movimento que, quando a gente vai estudá-lo, percebe a importância dele para a formação da identidade do povo brasileiro. Pessoal, o modernismo ele é incoerente nesse contexto aí, no que ele se propõe a fazer, né? Em alguns detalhes. Por exemplo, ele fala de nacionalismo. Vamos criar uma literatura nacionalista, mas as vanguardas são europeias. Né? A literatura é nacionalista. Mas a clássica é sempre europeia. Mas as vanguardas que eles queriam, que eles usaram como referência, eram vanguardas do quê? Europeias. Cubismo, dadaísmo, surrealismo, né? Cubismo do grande Pablo Picasso, da referência às formas geométricas, distorção e os quadros. Tudo que é novo chama atenção? Chama atenção e choca. Por exemplo, você acha que quando Silvano Salles, Nara Costa, Tairônio Cigano, Pablo... Acho que eu não fico mais um dia sem te ver. Agora, sabe o que eu acho engraçado, Celso? Que tá tomando conta do Brasil. Pois é. Agora, os caras, de forma preconceituosa, inventaram o negócio de arrocha universitário. Pois é. Não existe. O arrocha é Pablo e Silvano Salles. O que vem depois é Copa. O arrocha, quando surge, chama a atenção. Dança baixa astral, não sei o quê. Mas vocês acham que quando o pagode, o samba surgiu, você acha que nomes como Demônio da Garoa, Chiquinha Gonzaga, originais do samba, será que eles foram elogiados logo quando surgiram? Você tem uma ideia, quem tocava violão era vagabundo. Chorinho, Celso. Quem tocava chorinho era música de negro, de escravo, era música altamente... Lima Barreto fala, né, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que Major Quaresma vai aprender violão e a família acha um absurdo. A família da elite aprender violão, que coisa. O próprio Jorge Aragão comenta, quando ele começou a tocar, que os pais não deixavam as meninas namorarem os músicos, os pagodeiros, sambistas, que era coisa de vagabundo, de ladrão, de pobre, de preto. Então tudo que é novo choca. A Semana de Arte Moderna vai chocar. Todos foram vaiados. Agora você imagina Cândido Portinari ser vaiado, Heitor Villa-Lobos ser vaiado, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade foram vaiados.
Só que o próprio Oswald, que é um dos idealizadores, fez questão de ser vaiado. Fez questão que as pessoas fossem para vaiar. Por quê? Falem mal, mas falem de mim. Se quando começa a Semana de Arte Moderna, o Parnasianismo ainda manda, o Olavo Bilac conseguia ter moral com o Monteiro Lobato também, quando acaba a Semana de Arte Moderna, os escritores mais famosos do Brasil, todos agora eram modernistas. Eles só faltavam agora firmar a literatura. Qual é a proposta do modernismo, gente? Rigor formal ou uma linguagem mais fácil, mais aberta? Se é mais fácil, mais aberta, surge uma coisinha chamada licença poética. O que é licença poética? Djavan. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. E Djavan, para poder fazer o número de sílabas certinho nessa música, ele escreve pruma. P-R-U-M-A. Ele não fala para uma, ele escreve pruma. Como é o nome disso, Celso? Licença poética. Agora tem que ver quem vai fazer. Não é qualquer um, não. Não. Eu não posso fazer licença poética. Você não pode, não. Você é quem? Erro de português. Você é quem? A minha licença poética é erro de português, não é isso? Por exemplo, aí você pega um cantor desconhecido cantando, eu vou subir pra cima, vai. Ela, que bicho burro. Isso não é licença poética. Subir só pode ser pra cima. Agora vamos botar Caetano Veloso. Vou subir pra cima eu vou. Subir pra cima eu vou. Vou subir pra cima do meu amor. A galera, poxa. Caetano é um gênio. Consegue falar a mesma coisa de forma diferente. Licença poética. Raul Seixas cantou. Eu nasci há 10 mil anos atrás. O A com H e o atrás são a mesma coisa. Raul sabia disso. Licença poética. Aí você vai falar, eu te vi há 2 dias atrás. Você é poeta? Não, então você é burro. Há 2 dias atrás está errado. É erro de português. É justamente essa linguagem. O modernismo tem uma linguagem mais formal ou mais informal? Informal. Pode ter erro de português? Tem. Oswald de Andrade, dê-me o cigarro, diz a gramática do bom branco e do mulato sabido, do negro. Mas o branco e o mulato do dia a dia no Brasil falam como? Deixa disso, camarada, aí me dá um cigarro, me dá. Ou você fala dê-me no dia a dia. Eu peguei um táxi uma vez, indo aula no cursinho. Aí me liga uma colega de trabalho que fala toda certinha, toda nos trinques. É quando você fala alguma besteira, ela, você é um letrado, tu és um letrado, fala de forma escorreita. Eu digo, meu Deus. Aí para ela não me corrigir, eu fico concentrado. Aí quando eu peguei o táxi, foi do Campo Grande até a central do vestibular. Deu R$6 o táxi. Aí eu dei R$10 ao taxista, me deu R$1 para eu te dar 5, brother, me deu R$1 para dar 5. Aí eu tava concentrado falando com minha colega, que ela fala difícil, Aí o taxista, velho, você me dá R$1 para eu te dar 5? Aí eu, no nível que eu tava com ela, eu joguei pro brother, dar-te-ei em instantes. Quando eu falei dar-te-ei em instantes, o taxista, mas era só R$1. Ele achou que o dar-te-ei era elegante demais para R$1 só. Então, o modernismo, pessoal, pede o quê? Liberdade de expressão, certo? Questão do Enem 2010. Texto 1. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 17 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Jorge Amado, Capitães de Areia. Jorge Amado, um autor modernista. Texto 2. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes, Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial contentavam-se com as sobras do mercado. Dalton Trevisan, curitibano, também um escritor o quê? Modernista. Pessoal, Capitães de Areia mostra jovens, meninos de rua, meninos que têm uma linguagem formal ou informal,
Teve acesso a uma boa educação? Não. Olha o que Dalton Trevisan comenta aí, ó. Bêbados, peixe, mercado de peixe. São referências da elite ou populares? Parabéns. Você pode ler, André, por favor, a questão? Eu estou sem óculos aqui, mas eu acho que dá para ler aqui. Sobre diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente da literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos... Pessoal, você tem que achar algo que tem em ambos os textos. Os dois textos falam de referência da elite do povão, uma linguagem culta ou popular. A linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens marginalizados. A linguagem afetiva aproxima quem está narrando dos personagens marginalizados. Afetivo é afeto. A ideia do texto é passar afeto ou descrever uma realidade de inclusão social ou exclusão social. Principalmente em quem? Capitães de areia. Já no outro texto não é tão assim. Entendeu? Capitães de areia mostra a ideia marginalizada. B. A ironia marca o distanciamento dos narradores. Ele não pode não ser tão afetivo, mas também distante não. O detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social. Deixa aí a ser. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. A referência ao mercado de peixe, a pessoas bêbadas. Pode ser? Pode ou não pode? Capitães de areia, meninos que vivem onde? Nas ruas. O espaço aí é importante? O espaço de Capitães de Areia e o espaço de Dalton Trevisan, mercado do peixe, é uma referência popular. É importante o espaço aí? A crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta. Nos dois textos. Letra D, tá vendo? Ó? Por que não pode ser a C? Né? O detalhamento, não há detalhes, pessoal. No segundo texto não há. Há muitos detalhes onde no primeiro, certo? Ele pede que Parabéns, em ambos letra os D. textos, né? Em ambos os textos. Que palavrinha, pessoal, poderia nos ajudar a acertar a letra D? Que ideia melhor poderia nos ajudar a acertar a letra D? O espaço pode ser? O que mais? Exclusão. A sua o quê? Exclusão, certo? Qual é o problema do Enem, gente? São 90 questões. Se fosse só uma dessa para você ler com calma, na hora você vai ser cobrado pelo tempo, certo? Gente, eu vou contar a mensagem para terminar. Eu queria só me despedir antes, né, Celso? Eu queria mandar um abraço. Vou falar de você, deixa eu falar de você. Posso falar? Eu queria agradecer, pessoal, ao professor André Moraes, tá certo? Pela participação na aula. Ajudou muito, realmente. Não dava para dar essa aula. Apesar de eu ter falado mais de literatura, né, as inserções que ele fez na história foram brilhantes e ajudaram muito, com certeza. Eu queria me despedir de vocês, né? Mandar um beijo para o pessoal de todo o interior, né? Especial para minha coordenadora do Direct lá de Amargosa, um abraço para ela, tá certo? Me abandonou, não me convidou para comer o bodezinho, mas a minha cara de pau insiste em achar que eu vou ter que comer bode lá em Amargosa. Então, um beijo para todos vocês, fique com Deus. Celso, queria falar para todos aqui o sentimento que eu tenho por você e parabéns para você hoje. Obrigado, pessoal. Valeu. E vou ficar aqui ansioso para ouvir a sua historinha. Pessoal, a historinha, eu me lembro que eu contei outra, né, no outro dia, foi dos dois irmãos, né? Exato. A de hoje é uma história para quem gosta de uma palavra chamada amor. Eu acho que amor não é só amor de homem e mulher, é amor de pai e filho, de irmãos, né? Eu acho que é uma história interessante, realmente. O nome da história é Uma Prova de Amor. A história é uma ficção, mas é uma história que poderia acontecer. A história é de uma mulher que foi eleita aos 18 anos a Miss da cidade, foi eleita a mulher mais linda da cidade. E poderia casar com um homem que ela quisesse, mas se apaixonou por um rapaz pobre. Um rapaz que amava, e ela amava o rapaz. Casaram-se. 20 anos de um casamento feliz e 2 filhos. Até que 20 anos depois, os filhos estão no colégio, o marido está deitado e ela está fazendo a comida. Há um acidente na cozinha, algo com gás escapa, não explode, mas a cozinha é incendiada. O marido acorda com o cheiro de fumaça e com os gritos da esposa. Quando ele chega na cozinha, ele toma um susto, a esposa está em chamas, principalmente a cintura para cima, principalmente a cabeça por causa dos cabelos. Sem pensar nele mesmo, ele se agarra à esposa, leva a esposa ao quintal e consegue apagar o fogo. Mas ele se queima bastante também no braço e no rosto. São socorridos.
ele com queimaduras superficiais, ela com queimaduras gravíssimas. Ela passa por algumas cirurgias de enxerto de pele, né? Fica em coma algumas vezes, fica em coma e acorda, ele sempre do lado dela. Meses nessa agonia, ele está muito cansado, ele fala para a enfermeira, se minha esposa acordar, por favor, me chama. Eu vou dormir um pouquinho no quarto ao lado. A esposa acorda. Quando ela acorda, ela fica lúcida, a primeira coisa que ela quer ver é o rosto. Para quem era a Miss da cidade, ela quer ver o rosto. Quando ela tira as ataduras, ela perdeu todo o couro cabeludo e teve seu rosto deformado. Ainda perdeu um dos seios. Ela, meu Deus, meu marido vai ter nojo de mim. Ele sempre me achou linda, sempre me elogiou tanto, né? Eles tinham uma relação muito forte, sexo normalmente, quase todos os dias. Ele sempre dizia, minha esposa é linda, maravilhosa. Ele vai ter nojo de mim, cadê ele? Está dormindo no quarto ao lado, ele estava muito cansado, mas ele pediu para você acordá-lo. Ela sai do quarto e esquece que está sem as ataduras. As pessoas que olham para ela viram o rosto. E ela percebe que o rosto dela realmente está horrível. Ela bota a mão no rosto, quando ela entra no quarto, o marido está dormindo de óculos escuros. Ela, amor, acorda, amor. Eu acordei. Ele acorda, amor, amor. Aí ela, não está me vendo, amor? Eu estou aqui. Ele, amor, quando eu te salvei, o fogo queimou meu rosto, queimou meus olhos e eu fiquei completamente cego. Nesses meses que você passou em coma, eu quase enlouqueci. E eu tenho certeza que o que me fez ficar lúcido, que me deu esperança, foi uma imagem que minha mente ainda guarda, a sua imagem, da minha esposa que eu tanto amo. Se abraçam chorando, e ela entende que se ele ficou cego, Deus faz as coisas de uma forma que a gente não entende. Talvez ele tenha ficado cego para não vê-la deformada. Se beijam, voltam para casa, ela faz tudo por ele, mais 20 anos de um casamento muito, muito feliz. Sexo normalmente, ele sempre fala, você é linda, ela, você não me vê, mas eu sei que é linda, é minha gostosa. E 20 anos depois desse casamento, né, feliz, já tinha 20 mais 20, 40 anos de um casamento feliz, ela morre. No dia do enterro, os filhos e os netos ficam surpresos, porque ele vai para o enterro sem os óculos escuros e enxergando normalmente. O neto fala, meu avô, é um milagre, meu avô, o senhor voltou a enxergar? Ele, não, filho, eu nunca fui cego, eu nunca estive cego, eu fingi estar cego por amor à sua avó. Eu fingi estar cego para que sua avó não tivesse vergonha de sua aparência deformada. E a moral da história, pessoal, é que às vezes você precisa fingir que não ouviu certas coisas e precisa fingir que não viu certas coisas para não magoar alguém que te ama, e eu acho que vale a pena. Uma boa tarde para vocês.